Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem? Lembrando que esse canal é o mais completo para você que está passando pelo processo de habilitação. Eu espero que esse vídeo, esse aulão de meio ambiente te ajude muito na sua prova, tá? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos, né, as próximas aulas. E também compartilhe esse vídeo para os seus colegas aí que ainda não têm acesso ao nosso canal. Não deixe de deixar o like, principalmente a inscrição, para você não perder mais nenhum, tá bom? Esse é um aulão, pessoal. Tudo que você precisa saber de meio ambiente vai estar aqui para a prova, tá? E eu também tenho certeza que você vai adquirir muita bagagem para as próximas etapas se você assistir até o final, tá bom? Então, já senta aí tranquilinho, põe o play no vídeo e vamos assistir até o final, tá bom, pessoal? Até mais! Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Meio ambiente, aulão, tá bom? Dentro dessa matéria, nós temos 3 aulas, mas eu vou passar todas as 3 para vocês, podem ficar tranquilos. Na primeira aula, nós vamos trabalhar o quê? Primeiro tema da aula, pessoal, é o que é meio ambiente. Todo início de aula você tem que saber o que é aquela matéria. O meio ambiente nada mais é do que o quê? Envolve todas as coisas vivas e não vivas, né, que existem na Terra, que afetam o ecossistema e a vida dos seres que vivem nela. É o seguinte, o meio ambiente é tudo que não foi criado pelo ser humano. Tudo que não foi criação humana, tudo que o ser humano foi lá e confeccionou, faz parte do meio ambiente. Seja vivo ou não vivo. Por exemplo, as rochas, a terra, a areia, elas não são vivas, mas fazem parte do meio ambiente. Assim como as coisas vivas também. Então entenda, tudo que não foi confeccionado pelo ser humano faz parte do meio ambiente. Vivo ou não vivo. Tranquilo? Próximo tema. Conceito. Pessoal, o que é um agente poluidor? O agente poluidor é aquele que gera poluição. Vamos colocar nós, seres humanos, como agentes poluidores. Beleza? Poluentes. Elementos causadores da poluição. É o que o ser humano utiliza para degradar o meio ambiente. Substâncias nocivas. E a poluição, já literalmente a degradação, já é a ação do homem no meio ambiente, provocando a poluição. Tranquilo? Próximo tema. Poluição. Nós temos muitas poluições, mas aqui nós vamos falar um pouco sobre o conceito da poluição. Por exemplo, a poluição é o resultado direto de qualquer ação ou obra humana capaz de provocar dano ao meio ambiente. Por exemplo, desmatamento. Por exemplo, jogar lixo em rios. Eu tenho muitos exemplos, eu não quero encher vocês, né, de muitos exemplos, mas ao decorrer do vídeo eu vou falar muitos. Se você reparar bem, o meu tema está vermelho, é em protesto à nossa, infelizmente, inconsequente, né, atitudes voltadas ao meio ambiente. E eu sou um defensor do meio ambiente, eu fico muito chateado com isso. Mas então, poluição é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar dano ao meio ambiente, qualquer que seja ele. Bom, vamos explicar um pouquinho mais o que é poluição. É literalmente você introduzir na natureza, né, substâncias nocivas. Nociva, pessoal, não é inofensivo não, nocivo é tóxico, letal. Então você introduzindo substâncias nocivas à saúde humana, aos outros animais e principalmente ao meio ambiente, e que altera de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. É exatamente o que nós estamos fazendo, degradando, poluindo, sem pensar nas consequências e etc. Tudo bem? Bom, tipos de poluição. Nós temos a térmica, literalmente o planeta está desse jeito aí, por isso que meu tema está vermelho. Nós temos a poluição sonora, a poluição dos solos, nós temos a poluição das vias, nós temos a poluição atmosférica, que é a pior, e nós temos a poluição das águas. Infelizmente, das águas, inclusive a potável. Bom, os principais tipos de poluição hoje, pessoal, posso abrir com vocês literalmente, que é a do ar, a mais preocupante, e segundo, a sonora, tá? Nós estamos muito barulhentos.
tá? Então as principais são essas duas, então é uma questão de prova, por isso que eu quis destacar para vocês. Poluição atmosférica, vamos lá. A poluição atmosférica, né, é a poluição do ar, né, é uma das mais graves ameaças à qualidade de vida. Os principais causadores são veículos automotores, devido à quantidade de gás tóxico que é liberado por ele. Um veículo, pessoal, hoje ele introduz na nossa atmosfera o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, o material particulado, que é a fumaça preta, óxido de enxofre, entre outros. Então imagine hoje, eu vou colocar que nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, vamos colocar aí 2 bilhões de veículos circulando 24 horas no nosso planeta. Olha a quantidade de poluição que é liberada 24 horas por dia. Só para vocês terem essa ideia aí, tá bom? Não quero assustar ninguém, não, estou falando a realidade. A poluição do ar ainda, monóxido de carbono, trata-se de um gás. Pessoal, o monóxido de carbono, ele já fez tantas vítimas letais, matou tanta gente no nosso planeta, que é inacreditável as pessoas não saberem o quanto que é perigoso esse tal de monóxido de carbono. Trata-se de um gás, primeiramente, imperceptível, ele não tem cor, ele não tem cheiro e é letal, tá bom? Por que ele é letal, Davi? Porque é o seguinte, se você por um acaso você deixar um veículo dentro de um compartimento fechado, ligado, ele vai deslocar o oxigênio, você vai respirar ele sem saber o que está acontecendo, vai ter uma dorzinha de cabeça, vai ter uma náuseazinha, tontura, falta de ar, colapsar e perder a consciência, infelizmente, falecer se ninguém tirar esse indivíduo dentro desse local. Então, perigo, ao acionar o motor do veículo, não fique parado em ambiente fechado. Gás acumulado pode causar a morte. Eu acho que eu não fui mais claro, porque não tem como. Não fique dentro de locais fechados onde que tem veículos ligados. Tudo bem? Próximo. Bom, o dióxido de carbono. Pessoal, o carbono, ele não é um inimigo do planeta. Ele só se torna inimigo do planeta quando ele é em grandíssima quantidade, que é o que está acontecendo agora. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele é responsável por essa poluição. Quando você coloca hoje os veículos circulando, essa poluição aqui, os gases poluentes, eles poderiam subir na atmosfera e se dissiparem, porque o espaço é infinito. Mas não, eles sobem, ficam parados em uma parte da atmosfera, não se dissipam no espaço. E aí, quando o raio de sol entra, ele consegue introduzir, né? Ele consegue furar essa poluição. Aí ele vai lá, esquenta a Terra. E ele o quê? O que esse raio de sol faria em um tempo bem antigo? Ele esquentaria a Terra uma vez e voltaria para a atmosfera. Ele se dissiparia no espaço. Mas não, ele está batendo na poluição e voltando. Então ele está fazendo isso aqui, Por isso, efeito estufa, porque eles esquentam essa parte aqui. O raio de sol, pessoal, a única coisa que ele deveria fazer era bater na Terra, esquentar e voltar para a atmosfera, voltar para o espaço. Mas não, ele bate na poluição e volta. Então fica aquele tanto de raio poluindo e também esquentando essa parte. Então o dióxido de carbono hoje, né, no caso, ele é o causador do efeito estufa, que é essa temperatura onde a gente está no local, a gente não consegue aquela eu posso falar essa palavra, eu acho, frescosidade. É um ambiente fresco, não tem isso mais, é aquele ambiente abafado, até os ventos, né, tem aquela temperatura um pouco elevada devido ao efeito estufa. Consequentemente, pessoal, o efeito estufa provoca, né, o aquecimento do nosso planeta e também derretimento das geleiras, né, das calotas polares, infelizmente. Então, CO2, no meu ponto de vista hoje, é o maior inimigo do nosso planeta. Ele seria muito útil, o carbono, ele é necessário para manter a Terra em uma temperatura normal, 16 até 22, 23. Só que com o efeito estufa,
vem aumentando e vai continuar aumentando, infelizmente. Tá ok? Então, efeito estufa tá explicado aí, tá? Socorro ao tema vermelho. Dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre são todos também, né, gases tóxicos que, ao subirem para a atmosfera e não se dissiparem no espaço, ficam parados em uma camada igual tá aqui mostrando aqui, ó. A poluição tá aqui, ó. Aí a nuvem vem e absorve essa poluição. Quando é formada as gotículas de água, infelizmente, né, o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre juntam-se com a água e formam a gota ácida. Uma coisa que vocês devem saber sobre chuva ácida, pessoal, é que ela causa a desertificação, ou seja, ela consegue matar aquela vegetação se ela é constante naquele local. E também corrosão de substâncias, de objetos metálicos, inclusive a tintura do seu veículo. Tem muita gente que pensa que o carro ele está perdendo a cor ali por causa que ele está no sol. Não necessariamente. É por causa daqueles primeiros segundos da chuva ácida. Tá, pessoal? É complicado, né? Para quem não sabia, fica sabendo agora. Então, a chuva ácida é provocada pela poluição que a nuvem absorve. Quando é formada a gotícula de água, aqueles primeiros segundos, né? 60 segundos, 40 segundos, depende da quantidade de poluição que foi absorvida ali, chuva ácida. E ela causa desertificação, corrosão de substâncias metálicas, né? E também, inclusive, a tintura do veículo, quando o seu veículo, o teto dele começa a descascar. Chuva ácida, beleza? Clorofluorcarbono, gás CFC. Muita, mas muita gente não se deparou com o tamanho do problema que era esse tal de CFC, clorofluorcarbono. Muitíssimo utilizado algumas décadas atrás nos aerosóis, nos ar-condicionados. Pessoal, esse gás CFC, ele quando sobe para a atmosfera, olha para você ver, por que esse CFC não ficou grudado junto com as outras poluições? Monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, por quê? Não, ele consegue subir e vai até 15, 18 quilômetros acima da superfície da Terra para atacar a camada de ozônio. Parece que foi feito para isso. O clorofluorcarbono, ele é um gás que ao entrar em contato com a camada de ozônio, ele torna ela mais fraca. Por isso que hoje nós temos um buraco enorme e o que sobrou é bem fraquinho. Não é forte, não é aquela camada de ozônio forte como era antes, né? Densa, agora ela é bem fraquinha, tá? Então o que acontece, pessoal? Com a camada de ozônio fora de cena, os raios ultravioletas do Sol, eles não são filtrados, porque a camada de ozônio ela filtrava, né, esse ultravioleta, né, esse raio do Sol ultravioleta, diminuindo a temperatura, diminuindo o UV, que é o ultravioleta, que é cancerígeno, pode causar câncer de pele. Então agora eles estão entrando assim, muito quentes e com muito UV, porque não existe mais a camada de ozônio lá para filtrar esse raio ultravioleta do Sol, tá bom? Então fica a dica para vocês, né? Hoje eles dizem que não utilizam mais o gás CFC, eu duvido muito, mas não estou aqui para julgar, nós estamos aqui para dar aula para vocês, ok? Inversão térmica. Pessoal, é um fenômeno, né? Eu vou ler com vocês aqui e vou explicar, mas é um fenômeno devido às altas temperaturas, ele é muito comum. Por exemplo, a inversão térmica é um fenômeno atmosférico, característico dos grandes centros urbanos e industrializados. Então, na sua cidade grande, aí onde tem muita indústria, você pode ter certeza que ocorre o tempo todo, né, no local onde eu estou mencionando. É correspondente ao aprisionamento temporário de uma camada de ar frio próxima à superfície. Então, onde tem muitos centros urbanos, a camada de ar frio fica presa ali embaixo, tá? Essa camada de ar frio, que é mais densa, é mais pesada, tem a sua circulação interrompida, ela não circula, né, por causa de uma camada de ar quente que fica em cima dela,
Esse movimento faz com que haja uma inversão de temperatura, né, e provoca ainda a retenção da poluição na camada inferior, bem próxima ao solo. Camada de ar frio, camada de ar quente. Então, quando ela faz essas misturas, infelizmente esse movimento provoca, né, no caso, a retenção de toda a poluição que está ali, porque ela não circula, e infelizmente é um ponto importante a se mencionar, inversão térmica, tá bom? Poluição das vias, eu fico um pouco chateado de falar isso, mas poluição das vias, a poluição das águas, a poluição da atmosfera são tudo responsabilidade de pessoas. São os humanos mesmo que infelizmente poluem a própria água, poluem o próprio solo, não ligam para as consequências futuras, eles pensam só no agora. A poluição das vias não é somente uma pessoa jogar um lixo ali e não pegar, não. Tem muita coisa por trás disso, tá bom, pessoal? A poluição sonora, no meu ponto de vista, a segunda pior hoje dentro, né, dessa nossa aula aqui. A poluição sonora é o excesso de ruído que afeta a saúde física e mental da população, como buzinas, motores, cantadas de pneu, sons automotivos e outros. Qualquer coisa que tire a sua concentração, tire o seu sossego, você fique irritado, já está tendo ali uma poluição sonora. Então, todo ruído que afeta a sua saúde física, você não fica bem, e mental, você fica desorientado, estressado, é poluição sonora. Eu não entendo muitas pessoas falarem assim, mas eu não incomodo. Cara, se você não incomoda, outra pessoa incomoda. Você deve ter um bom senso. Primeiro, o som tá alto? Não, tá de boa. Então, beleza, o som tá alto, baixa um pouquinho. Ok? Bom, decibéis. Decibéis, pessoal, é como o ruído ele é calculado em decibel. Existe um aparelho chamado decibelímetro que calcula os decibéis daquele ruído, tá? Vamos falar aqui sobre decibéis. A Organização Mundial de Saúde, ou seja, fala pra gente que de 35 a 45 você consegue descansar um sono revigorante. Você, além de descansar, você ainda tem um sono revigorante. E é o recomendável. Esse de 35 a 45 decibéis é praticamente um silêncio. Tem pouquíssimos ruídos. Agora, até 55, você já fica em estado de alerta. Você consegue dormir, mas qualquer barulho acima desse já te acorda. Vamos contar aí que é uma pessoa dormindo perto de pessoas conversando, tá? De 56 a 85 já causa uma dependência auditiva. Tem muita gente que já não consegue dormir sem o barulho do ventilador, sem o barulho da televisão, sem o barulho do rádio. Você é assim? Deixa no comentário. E também causa dependência e também já começa a afetar, né, a sua saúde. Porque você não precisa de barulho para dormir, você precisa de silêncio. 90 decibéis é o máximo tolerável para a saúde humana. Qualquer coisa acima de 90 a longo prazo vai te prejudicar, infelizmente, a sua audição. Acima de 100, a consequência a longo prazo, surdez prematura, você vai perdendo a sensibilidade da audição aos poucos. Acima de 120, danos irreversíveis e imediatos. Vamos colocar fogo de artifício, serra elétrica, turbina de avião e etc. Então lembrem-se, como é calculado os ruídos? Decibéis. Tudo bem? Continuando. Hoje eu deixei para falar 80 decibéis porque eu já quero incluir uma infração dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Que nas vias terrestres abertas à circulação, o nível de pressão sonora não pode ultrapassar 80 decibéis medidos a 7 metros. Então você está no local, conversando lá com quem você está conversando, etc. E para um som. Se medido de você 7 metros estiver acima de 80, aquela pessoa deve abaixar o som. Ou deve abaixar o ruído que ela está fazendo. Por quê? Senão, é passível de uma infração grave, 5 pontos na carteira. Eu estou falando de som automotivo, viu, gente? Então lá no artigo 228, pode dar uma olhada lá, tá falando que é permitido a 7 metros o cálculo, né, de 80 decibéis. Qualquer coisa acima disso é
uma infração grave. Aí eu mando um recado para você que está com PPD. Se você tem PPD e está andando com som, está parado com som muito alto, é pedido que você abaixe e você não abaixou, e você é notificado, é feito um auto de infração, você sendo identificado como o proprietário ou como o condutor do veículo naquele momento, infelizmente uma infração grave causa a cassação da sua PPD. Por quê? Quem tem a PPD, permissão para dirigir, não pode cometer nem infrações gravíssimas, nem grave, e nem duas médias no período de 12 meses. Fica a dica para vocês aí. Bom, aqui eu tinha dado alguns exemplos para vocês, mas tem mais alguns aqui, ó. Vamos contar aqui que de 30 decibéis é a biblioteca. 60 decibéis seria uma conversação entre duas pessoas. 85 decibéis seria um trânsito em avenidas. 90, uma festa com um volume moderado. 100, uma motosserra. E 140, turbina de avião. Tá? Bom, a poluição sonora em algumas pessoas, ou posso colocar em quase todas, causa agitação. Você fica agitado com aquele tanto de barulho. Insônia, eu não consigo conhecer. Tá errado. Eu não conheço alguém que consiga dormir com barulho. Barulho intenso, né? Não aquela dependência auditiva de 85, né? Que a pessoa precisa de um barulho de um ventilador, de uma televisão ligada para dormir, tá? Dispersão, você não consegue, você não tem concentração. Irritabilidade e agressividade é o meu caso, eu não gosto de barulho, tá? E dores de cabeça, zumbidos e deficiência auditiva. Você pode ter certeza, se você exagerar em relação a você não ter esse respeito com o ouvido, né? Não ter limites sobre o volume de certos tipos de coisa, a sua deficiência auditiva vai ser gradativa, né? Aos poucos você vai perdendo a sensibilidade. Então tomem o devido cuidado em relação a isso. Bom, a primeira aula foi, tá? Mas nós já vamos para a segunda, tá bom? Nós vamos dar uma cortada aqui. Vejo vocês na segunda aula. Não percam as outras duas, viu? Vamos lá, pessoal. Aula número 2. Vamos nessa? Primeira coisa, controle da poluição do ar. Vamos falar sobre os órgãos existentes e mais pertinentes aí em prova, que primeiro é o PROCONV. Só para vocês entenderem, o PROCONV ele tem a obrigação de fiscalizar, né, os veículos para saber se eles estão liberando se eles estão poluindo dentro da lei. Porque poluição, eles poluem, tem jeito. O veículo polui. Até hoje nós não temos veículos que não poluem. Mas dentro da legalidade existe, né, um limite. Então o PROCONV, que é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículo Automotor, ele tem a obrigação de fiscalizar. Ele vai lá, né, nos veículos pequenos, de médio e grande porte e coloca um aparelho dentro do cano de descarga da pessoa, no cano de descarga do veículo da pessoa, e vê a quantidade de poluição. Se estiver acima do controle, se estiver acima, né, do mínimo, aquele veículo pode ser multado, removido, né? E esse PROCONV, ele serve para isso, ele controla a poluição relacionada a veículos automotores. Tudo bem? Falando de órgãos ambientais, nós podemos falar do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, tá? Nós temos o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é ele que estabelece normas e diretrizes para a Política Nacional do Meio Ambiente, ele que cria normas e leis. O SISNAMA, que é como se fosse o SNT, Sistema Nacional de Trânsito, só que esse aqui é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é um conjunto de órgãos e entidades voltados ao meio ambiente, tá? Como nós também temos Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Federação Estadual do Meio Ambiente. Lembrando, um ponto bem importante, me perguntaram, né, relacionados, qual que é os órgãos mais cobrados em prova? O PROCONV, CONAMA e IBAMA. Lembrando que o PROCONV, tá? Ele é responsabilidade do CONAMA, que também do IBAMA. Então o IBAMA e o CONAMA são responsáveis pelo PROCONV, que é o responsável pelo controle da poluição.
Eu gostaria muito que esses órgãos fossem mais ativos, né? A gente não vê muito atividades dele não, mas eu gostaria imensamente que eles fossem mais ativos. Continuando. Voltando ao assunto falta de educação, pessoal, o lixo que é tirado pelo condutor ou passageiro também pode ocasionar sérios acidentes, pode ocasionar acúmulo de lixo, pode ocasionar em pragas, né? Roedores, barata, bichos, etc. Hoje, se você for em um local público, né? Por exemplo, um shopping, você vai ver lá uma lixeira vermelha para plástico, uma amarela para metal, uma verde para vidro, uma azul para papel e uma cinza para orgânico. Se você quiser fazer sua parte na sua casa, você não precisa de 5 não, você precisa de 2. Uma para orgânico e uma para recicláveis. Por quê? Você está ajudando diretamente lá no final, quando chegar lá no material de separação, lá na coleta seletiva de lixo. Lá ele vai ter tudo que ele precisa, só separar e não vai ter contato com o orgânico. O que atrapalha a reciclagem? O orgânico com contato com o reciclável, que acaba danificando. Quando você consegue separar esses dois, uma lixeira de orgânico e outra lixeira de reciclável, você já está ajudando. É o que eu falei para você sobre fazer a sua parte, tá? Mas em locais abertos, né, ao público, vai ter essas 5 lixeiras aí. E faça, né, de acordo com o que está pedindo, né? Faça a sua parte. Ah, fulano de tal não faz. Não preocupa com isso não. Faça a sua parte. Talvez você seja exemplo para outras pessoas. Alguém vê você fazendo e fala, pô, legal, gostei, vou fazer também. Tempo de decomposição é muito vago, né? Eu já vi vários livros conceituados falar de tempos diferentes, tá? Mas aqui tem uma base, né, realmente de qual? Por exemplo, o tempo de decomposição de um papel é de 3 a 6 meses. Uma fralda biodegradável, 1 ano. Biodegradável, 1 ano, né? Se tem uma fralda aqui, tem a outra aqui, ó. A fralda descartável normal é 600 anos. Nós temos aqui guimba de cigarro, 2 anos, chiclete, faz mais ou menos uns 5 anos ou mais que eu não mastigo um chiclete. Recipiente de aço, 10 anos. Recipiente de plástico, 50 anos. Olha uma garrafa PET, gente, 200 anos. E o que tem aí solto por aí é a garrafa PET. Isopor, 400 anos. A gente pensa que é mais rápido, né? Mas olha pra você ver, 400 anos. Recipiente de alumínio, 500. A fralda eu já falei. Pneu e vidros. Então vamos lá, pessoal. O vidro, o pneu, o isopor, o recipiente de alumínio e a garrafa PET são os maiores, como é que eu posso dizer, os que absorvem mais tempo para decomposição, infelizmente. Então faça a sua parte, separe o lixo para que aquele material que possa ser reciclado consiga ser reciclado, tá? Menos poluição, dispositivo de veículo. Pessoal, dentro do seu veículo não, o seu veículo, ele polui, ponto. Ele pode poluir menos? Pode. Como? Primeiro, se ele tiver um catalisador dentro da validade, tá? O catalisador é esse recipiente que quando está aqui o motor funcionando, ele provoca as explosões lá, entra uma fumaça cheia de substâncias tóxicas, de gases tóxicos, entra nele, recebe uma reação química e é liberado com menos ou zero gás poluente, gás nocivo. Só que ele precisa estar o quê? Em dia. Porque tem gente que compra carro, tem carro circulando há 30 anos aí que nunca foi trocado o catalisador. Então ele está poluindo 100%. Tá? Nós temos o canister. Tá? O canister, se eu não me engano, é no próximo desenho. A injeção eletrônica, o silenciador e o kit de GNV. Isso aqui são dispositivos que deixam o seu veículo menos poluente. Tá bom? A injeção eletrônica é um sistema de alimentação com sensores e autuadores, então ele polui menos porque ele dosa mais. Davi, o que é melhor? Carburador ou injeção eletrônica? 50 milhões de vezes injeção eletrônica por causa dos sensores e autuadores. Ele consegue calcular
tá? Aqui não falou do canister não, mas eu vou falar dele aqui, tá? O canister, pessoal, é um aparelho que fica fora do veículo, só que o que acontece? Dentro do canister existe, né, quando a gasolina é absorvida do tanque de gasolina, ele passa pelo canister, ele absorve as gotículas, permitindo que seja mandado a quantidade suficiente para queima e absorve o excesso. Então não há queima a mais, só há suficiente. A injeção eletrônica eu disse que é um sistema de alimentação mais eficiente porque ela dosa o oxigênio e o combustível, mais ou menos em parceria com o canister. Silenciador, silêncio, não tem poluição sonora. E o kit GNV, que também é um sistema de alimentação que usa gás natural, né? Então, é menos poluente. Qual o veículo que polui menos? Gás. Segundo lugar, etanol. Terceiro lugar, gasolina. Quarto lugar, diesel. Então fica aí para você ter essa mentalidade. Mas e hoje, Davi, como é que eu tenho um carro a gás? Existem empresas especializadas que fazem isso. Mas você tendo, né, um veículo bem regulado, você usando um sistema de alimentação menos poluente, você já está fazendo a sua parte. Deixar de usufruir de um veículo não é necessário, mas que você tenha essa consciência. Tudo bem? Isso aqui eu já falei. Tipos de combustível. Bom, nós temos o diesel, muito poluente, o maior de todos. Nós temos a gasolina, que é a segunda, que polui muito também. Nós temos substitutos. Davi, se a gente quiser mesmo poluir menos, a gente tem substituto para o diesel? Tem. O biodiesel, tá? Entendi, biodiesel. Mas e para gasolina tem? O etanol, o GNV, eu acabei de falar dos dois. A gasolina, ela polui 100%, o etanol 50% e o GNV 30%, 25%. Então, pessoal, existe hoje opções para que você polua menos. Existe como hoje você fazer a sua parte, fazer por onde? Então não tem desculpa de não fazer nada. Seja você o exemplo da sua casa, talvez outras pessoas vão seguir o seu exemplo, tá bom? Para a sustentabilidade, né, eu aconselho biodiesel, GNV e etanol. Elétrico, o veículo elétrico, ele ainda para nós aqui no Brasil, ele não é uma realidade assim que qualquer um pode ir lá e comprar, é muito caro, tá? Então eu vejo a longo prazo o etanol GNV como opções mega antipoluentes. Custo-benefício, pessoal, isso aqui vai variar de cidade para cidade, tá? Quem quiser copiar esse quadro e fazer essa matemática aí, fica à vontade. Eu, independente, né, de ser mais do que 72, eu ainda abasteço o etanol. Independente disso. Fica para vocês aqui a minha dica para você fazer esse cálculo aí, né, na sua casa aí com o seu veículo e você vê o que você quer fazer, tá bom? Consciência é sua. Bom, qual que é a matéria-prima do etanol? Pessoal, nós temos 5 alimentos que são extraído o etanol. Tá? Primeiro, nós temos o eucalipto, que não foi mencionado aqui. Nós temos a cana-de-açúcar, que é a principal, milho verde, batata doce e beterraba. O etanol polui a 50% a menos comparado à gasolina. Eu já falei no slide anterior. Por que a gente só não usa etanol, pessoal? Eu não sei. A gente poderia, assim, por um longo período utilizar o etanol e estava tudo certo. Não reverteria todo o processo que já foi feito, toda a degradação, toda a poluição, mas não pioraria o que já está ruim, se é que vocês me entendem. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter em relação à extração do etanol na cana-de-açúcar, por exemplo? Bom, a vinhaça ou vinhoto também é conhecida por vinhoto ou vinhaça ou restilo. O que é isso? É um resíduo pastoso e mal cheiroso, resultado da fermentação da cana-de-açúcar para obtenção do etanol. É altamente poluente e, se dispensado, ou seja, jogado inadequadamente nos rios, pode causar a destruição de toda a fauna e flora daquele riozinho ali.
Então, pessoal, solução nós temos. Nós só não atuamos, só não aplicamos. Porque dá trabalho ser honesto hoje, dá trabalho você fazer o bem hoje. Você ser puscoco, você ser errado é mais fácil. Mas não fica assim não, gente. Vamos fazer a nossa parte? Ó o meu protesto aí, ó. Meio ambiente está pedindo socorro, gente. Produto perigoso. Tem muita gente que fala produto perigoso e não sabe qual que é a representatividade deles nosso cotidiano. Bom, os produtos perigosos hoje são muito mais de 5 mil. Só que eles foram catalogados em 9 classes. 9 classes. Nós temos 1 explosivo, 2 gás inflamável, 3 líquido inflamável, 4 sólido inflamável, oxidante 5, tóxico 6, radioativo 7, 8 corrosivo e 9 substâncias diversas. São tantos produtos perigosos que eles conseguiram catalogar 8. O restante eles jogaram no 9 aqui. Como é que eu consigo entender que um veículo está com produto perigoso nele? Primeiro pelo painel de segurança, que está aqui, que eu vou falar depois, e pelo rótulo de risco. O rótulo de risco, ele é classificado com uma cor predominante, o desenho, o nome e o número. Cor predominante, desenho, nome e número. Cor predominante, desenho, nome e número. O painel de segurança, ele representa sempre esse retângulo laranjado com o número em cima, que é o número do risco, ou seja, 33, líquido altamente inflamável. E o número de baixo, que é o número da ONU. Esse número da ONU é o código dele. Então, se você se deparar um dia com um acidente e você chamar lá, tem um carro aqui e tal, com produto perigoso, como é que você sabe? Por causa do rótulo de risco, ou por causa desse losango e por causa desse retângulo laranjado. Eles vão pedir para você esse número aqui. Se você não conseguir ver esse, eles vão pedir a cor, o nome. É assim que você liga para uma emergência que envolve veículos com produtos perigosos. Tudo bem? Então, pessoal, produto perigoso. Aqui estão representados, nos veículos. O rótulo de risco ele vai atrás e nas laterais. O painel de segurança vai na frente, atrás e nas laterais. Pergunta de prova. Aqui eu mencionei, mas aqui está mais nítido para vocês olharem. Sempre lembrem que o rótulo de risco ele vai vir com uma cor predominante, o desenho, o nome e o número que representa. Ok? Aqui eu expliquei para vocês, que o painel de segurança é sempre à frente, atrás e nas laterais e o rótulo de risco sempre na traseira e nas laterais. Para que você queira, para que naquele momento você queira identificar aonde eles estão ali. Painel de segurança, falei para você sobre o número da ONU, que é o código deles, 1203 é o código de algum produto perigoso. Se você não conseguir enxergar esse, você falando esse, eles já vão saber que é um veículo que está carregando líquido inflamável por causa do 3. Bom, essa foi a nossa segunda aula de meio ambiente. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou dar uma pausinha aqui e vou voltar com a terceira. Tá? Vamos lá, pessoal. Terceira e última aula de meio ambiente. Essa é uma aula voltada, pessoal, convívio social, sociedade, indivíduo, cidadão e etc. Eu espero que todos vocês entendam que o que nós estamos passando para vocês é o que pede a legislação de trânsito. Tudo bem? É o que pede aí, para a prova de vocês. É um assunto voltado ao meio ambiente? Sim. Tudo bem? Bom, primeiro, guia do motorista sustentável. Um condutor voltado a fazer o seu papel e ser um condutor considerado sustentável, quais são essas recomendações? Pessoal, desligar o motor nas paradas prolongadas. Você está no trânsito parado há 10 minutos, você com o carro ligado. Desliga. Manter em dia a revisão e manutenção do veículo. Eu acho que isso aqui, além de te ajudar a não se deparar com situações constrangedoras, incômodas,
também ajuda você a economizar. Se você manter o seu veículo sempre em funcionamento, deu algum barulhinho aqui, já vai lá, é manutenção preventiva, eu tô com barulho aqui, você vai eliminar o problema antes que ele aconteça. Então manter em dia as revisões, tanto a revisão preventiva como uma revisão também quando você for fazer uma viagem, tá? Observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo, bolso e também você ajuda ao seu veículo não poluir mais. Porque eu já disse para vocês, né? O veículo polui. Você tem que escolher em poluir muito, em poluir demais ou em poluir menos, né? Não existe hoje um veículo 100% ecológico, não polui nada. Ele sempre vai poluir de uma forma ou de outra, mas que seja o mínimo possível. Verificar o estado de conservação do escapamento para que você tenha o seu catalisador em dia. A gente já falou do catalisador, que é um compartimento, é uma peça onde entra aqueles gases tóxicos das queimas dos combustíveis, entra nele, recebe a reação química e é liberado menos poluente. Beleza? E não utilizar equipamento sonoro indevidamente, som alto. Eu tenho um problema seríssimo com barulho, pessoal. Me incomoda extremamente, infelizmente. Eu acho que, principalmente nos tempos de hoje, as pessoas estão muito barulhentas. Muito, muito barulhentas. Tanto em conversar, tanto em escutar música, tanto em fazer as coisas, tudo tem que ter barulho, né? É bem complicado. Para mim é bem complicado porque eu zelo muito pela minha saúde física e mental, pelo silêncio. Ações sustentáveis, só para complementar o que a gente já falou. Manter seu veículo sempre regulado, manutenção. Evite acelerar desnecessariamente. Se você não precisa acelerar, você não polui naquela não aceleração. Opte, né, sempre que possível pelo transporte coletivo. Olha, aqui na minha cidade o transporte coletivo não é tão ruim, tá? Se eu tivesse, né, no caso, a oportunidade de ir em algum lugar e que fosse perto, eu não ligaria de utilizar o transporte coletivo. Várias pessoas em um veículo só, ao invés de um veículo individual, né? Então diminuiria a quantidade de veículos que estão hoje circulando. Não queime lixo. Separe o seu lixo e jogue, né, no local adequado para que a sua cidade aí, a coleta seletiva seja feita de forma correta. Separe o lixo de maneira correta para reciclagem. Comentei com você, separar um lixo, o orgânico do reciclável. É bem facinho, não é difícil não. É só você ter duas lixeiras, uma só para orgânico, outra só para os recicláveis. Denuncie agressões ao meio ambiente. Pessoal, denuncie qualquer tipo de agressão, tá? Principalmente do meio ambiente. Utilize moderadamente o som automotivo, a gente já falou sobre isso. Tudo bem? Agora, vamos entrar aqui em algumas infrações que são consideradas infrações ambientais. Como, por exemplo, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais quanto à poluição atmosférica ou sonora, relacionados ao trânsito, o CTB estabelece a exigência que todo condutor tenha conhecimento sobre conceitos básicos de proteção ao meio ambiente. Essa matéria, meio ambiente, que eu estou fazendo esse aulão para vocês, é justamente isso que ele está fazendo, ó, sobre conceitos básicos de proteção ao meio ambiente. É o que a gente está fazendo aqui, tá? Do mesmo modo, também pode punir o condutor que não obedeça isso, como por exemplo, arremessar água nos pedestres, águas ou detritos, tá? Utilizar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detrito. É uma infração, média, 4 pontinhos na carteira. É considerado uma infração ambiental, tá? Arremessar objetos na via, ou seja, você dentro do seu carro arremessar uma garrafa PET, uma latinha de cerveja, uma latinha de refrigerante, etc. De cerveja de jeito nenhum, só se você for passageiro. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias também é uma infração média, tá? 4 pontinhos na carteira lá, R$130, ok? Buzinar em hora inapropriada. Deixa eu falar uma coisa para você sobre buzina aqui. Você só pode buzinar em 2 ocasiões. Eu estou falando em permissão para buzinar, porque qualquer outra que não seja essas 2 que eu vou falar não é permitido e é passível de multa leve 3 pontinhos. Em via urbana,
perímetro urbano, você só pode buzinar para evitar um atropelamento ou um acidente, uma colisão, um sinistro. Desde que em toques breves e não prolongado. Pip, pip. Não é pé, 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 pé. Não, não pode. E em rodovias, somente se no caso você for ultrapassar um veículo e notar que o motorista está disperso. Aí você tá pip, pip, faça a sua ultrapassagem de forma segura. Qualquer outra buzina é proibido e é passível de multa, infração leve. Beleza? Nossa, Davi, legal, não sabia disso. Pô, tô ficando sabendo agora. Posso buzinar para cumprimentar, para chamar atenção, para mexer com o pessoal na rua? Não. Essa aqui... Bom, eu vou expor a minha opinião aqui, né? Eu acho que na maioria dos vídeos que vocês assistem não tem opinião, né? Aqui tem. Aqui tem a minha opinião. A minha opinião em relação ao som alto, né? E também falar ao telefone, manusear o telefone e falar, deveria ser gravíssima vezes 3 suspensão. A pessoa precisa passar por uma reeducação, porque não é possível que ela não entende que um som que estronda, balança até a janela, não é interessante para todo mundo. E que você manuseando ou telefone, mexendo ao seu telefone, você pode literalmente matar alguém ou matar várias pessoas. Então, necessita-se de uma reeducação. Esses motoristas, né? Eles possivelmente poderiam ter sido mal orientados. Então, pessoal, hoje ainda, né? Usar o veículo com equipamento de som com volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN, 80 decibéis a 7 metros, é uma infração grave. Tá? Eu comentei com vocês na aula 2 sobre essa situação. Transitar com o veículo danificando a via, vazando óleo, gasolina, o seu carro arrastando no chão, danificando o asfalto, né? Transitar com o veículo danificando a via, derramando carga, combustível, óleo, etc. é infração gravíssima, 7 pontinhos na carteira. Então essas aí, eu creio que vocês devem ter acompanhado comigo, foram o quê? Infrações relacionadas ao meio ambiente. Tranquilo? Então agora nós vamos falar de cidadania. Pessoal, muito interessante, eu gosto demais dessa aula. Essa aula número 3 que fala sobre cidadania. O seu papel como cidadão, como indivíduo na sociedade. Conhecer e usufruir dos seus direitos, principalmente respeitando as leis e cumprindo seus deveres. Não é somente um ou outro, são os dois. Vou repetir. Direito e deveres andam de mãos dadas. Você conhecendo e usufruindo os seus direitos, mas sempre lembrando que você deve primeiro respeitar as leis e cumprir seus deveres. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu uso em todas as minhas aulas. Quando você vai trabalhar numa empresa, primeiro dia, o seu patrão ele te paga o salário de 30 dias que você ainda não colaborou, não prestou, né, não cumpriu com o seu dever? Não. Ele fala, beleza, você está contratado, a partir de hoje você pode começar. Passou 30 dias, fez tudo certinho, seu direito, seu salário, seu dever, cumprir com os 30 dias de trabalho, o seu direito, seu salário que foi combinado. Então levem a vida para esse lado, né? Porque eu creio que não existe direito se você não cumpre deveres. Bom, o cidadão do trânsito hoje, né, consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro, ou seja, gozar dos benefícios que lhes são de direito e respeitar os direitos dos demais cidadãos, né? Cidadãos. O que acontece? É direito de alguém reivindicar melhorias sobre algo que esteja insatisfeito? É direito. É direito se manifestar? É direito. Só que não é direito seu se manifestar tirando o direito de outros. Eu vou dar um exemplo. Manifestação no centro. As pessoas não fazem uma manifestação no centro terça-feira, 2 horas da tarde. Elas fazem o quê? Sexta-feira, 5 horas da tarde. Porque a intenção é tumultuar. Então é direito das pessoas se manifestarem para melhorias, mas não é direito delas tirar o direito das outras de ir e vir. Porque o seu direito termina quando o do outro começa.
Vou repetir. O seu direito termina, ele não vale mais quando atrapalha o do outro. Beleza? Então, o exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. Eu preciso respeitar os outros para ser respeitado. As pessoas devem se respeitar para que a harmonia no trânsito e também em convivência seja possível, senão não vai ser. Eu moro em condomínio, todo mundo aqui sabe que não pode estacionar em área de rotatória. Todo mundo que mora aqui sabe que não pode. Aí vai lá um desavisado ou vou fingir de bobo e coloca lá. Então, a partir daquele momento, a harmonia termina. Por quê? Você desobedeceu uma norma. É mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, essa aula já deve estar indo para uns 40 ou 50 minutos. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva para não perder as outras aulas como essa, né? O aulão, que é a matéria inteira. E também não deixe de ver os vídeos que estão aqui já postados no canal, que é excepcionalmente tudo que você precisa saber para passar na prova com nota boa e ainda de quebra levar uma bagagem enorme para as próximas etapas. Esse canal aqui realmente é completo para você que está passando pelo processo de habilitação, então não deixe de se inscrever. Beleza? Bom, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever das entidades, né, e componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, que é um conjunto de órgãos e entidades voltados ao trânsito, é obrigação deles manter o trânsito seguro para todo cidadão e cidadã, né, brasileira. Relacionamento interpessoal. Olha, primeiro, o que é indivíduo? Indivíduo é um ser único. Ninguém é igual a ninguém. Independente de ser gêmeo, independente de ser... Nossa, nós somos almas gêmeas, independente de ser igual. Não existe ninguém igual a ninguém. Existem pessoas que compartilham de hobbies, né, gostos em comum, mas igual ninguém é. Então, pessoal, para que um indivíduo forme um grupo social, ele precisa fazer parte de algo. Por exemplo, eu sou cristão, então quando eu vou à igreja, eu formo um grupo social lá na igreja. Eu gosto de música caipira, música sertaneja, então quando eu vou num show, eu vou lá e formo outro grupo social. Desta forma, o indivíduo que é um ser único consegue formar grupos sociais, mesmo não sendo igual ao outro. Então, hobbies, gostos formam grupos sociais. Então, o indivíduo forma grupo social e grupo social formam a sociedade. Grupos sociais formam a sociedade. E essa matemática ela é muito linda, pessoal, porque já pensou se todo mundo fosse igual? Já pensou se todo mundo vestisse igual, comesse igual, ir nos mesmos lugares, comer as mesmas comidas? Ia ser horrível, né? Então, o relacionamento interpessoal e também indivíduo, grupo social, sociedade tem que funcionar muito bem, tá? Relacionamento interpessoal é o relacionamento entre pessoas, tá? O relacionamento interpessoal é um conceito no âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. O relacionamento interpessoal, independente de qual seja, só é formado com duas ou mais pessoas. Não existe um relacionamento interpessoal com uma pessoa só. Então tem que ser no mínimo duas. Ele pode ser da escola, ele pode ser do curso da faculdade, ele pode ser da academia, ele pode ser do futebol, ele pode ser da igreja, ele pode ser da missa. Vocês estão me entendendo? Não existe relacionamento interpessoal entre uma pessoa, sempre em duas ou mais, e ele pode ser mais ou menos, ele pode ser ótimo, ele pode ser tóxico, ele pode ser amoroso, ele pode ser de amizade, ele pode ser de qualquer tipo de sentimento. A sua obrigação como indivíduo e bom cidadão é melhorar o seu relacionamento interpessoal cada dia mais.
Então, eu sempre falo nas minhas aulas que melhorar os relacionamentos interpessoais hoje é uma tarefa que as pessoas falam de você é bobo, você é bobo demais. Porque hoje melhorar relacionamento interpessoal é cumprimentar quem não te cumprimenta, tratar bem quem não te trata bem. Melhorar algo que está ruim, pessoal, não é tarefa muito fácil, não. Então, fica a minha dica para você. Melhore os seus relacionamentos interpessoais diariamente, sempre, continuamente, para sempre. Foi redundante aí, mas eu espero que vocês entendam, tá? Não é fácil melhorar relacionamentos interpessoais, principalmente quando a pessoa do outro lado lá não faz nada que você não faça. Então, dar o braço a torcer, voltar atrás, reconhecer os erros já é um grande passo para quem quer melhorar os seus relacionamentos. Mas, só para recapitular, o indivíduo não forma nada, dois indivíduos ou mais formam um grupo social forma uma sociedade, ainda bem que ela é diversificada, e relacionamentos interpessoais são entre duas ou mais pessoas, e nós, como bons cidadãos, né, e também pessoas de bom caráter, né, devemos melhorar continuamente os nossos relacionamentos interpessoais. Beleza? Sociedade. Bom, o indivíduo hoje, ele é um pedacinho da engrenagem que é a sociedade. O relacionamento interpessoal ajuda isso imensamente. O relacionamento interpessoal implica, né, uma relação social em que cada indivíduo representa uma engrenagem. Eu preciso fazer, o outro também, todos colaborarem. Dessa enorme máquina chamada sociedade. É sempre importante saber que, além do papel do condutor, o motorista deve ter sempre em mente que, quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaço com outros indivíduos. Então, por exemplo, pedestres, ciclistas, animais e outros, né, que também necessitam de utilizar a via. Então, pessoal, vamos voltar. O meu direito termina quando o do outro começa. Melhorar relacionamentos interpessoais. Tudo isso quer dizer, você faz parte de uma engrenagem. Faça a sua parte. Eu comentei na segunda aula também, comentando para vocês que muita gente não faz algo porque o outro não faz. E isso é uma bobeira. Você deve fazer o que você acha que é o certo. Que você acha não, que você sabe que é o certo, independente das outras pessoas. Faça a sua parte. Seja você o exemplo. E sempre melhore os relacionamentos interpessoais, independente se eles são duradouros ou momentâneos. Dentro de um trânsito, se você não souber olhar, né, o lado do outro, você só pensar em você, aquele relacionamento interpessoal ali vai dar ruim. Então seja gentil, cortês e educado, né? Dê o braço a torcer, volte atrás e assim sucessivamente. Bom, as responsabilidades do condutor, tudo que eu disse aqui agora foi falando para vocês o seguinte: existe como você fazer o bem, existe como você melhorar as coisas, mas se você não quiser, beleza. Olha aqui, ó, administrativa e criminalmente, os condutores podem ser responsabilizados administrativa e criminalmente. Pelo Código Civil, Código Penal e também pelo Código Transbrasileiro. Então, se tudo que a gente falou sobre melhorias, sobre você dar o braço a torcer e melhorar o seu relacionamento, você não quer? Beleza. Então, o condutor do veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados como motorista, conforme consta no Código Transbrasileiro, legislações específicas e demais legislações. Então tá aqui. Faz o que eu pedi, faz o que eu mencionei, mas se não, então segura essa bronca aí. Beleza? Qual que é as responsabilidades do condutor? Pessoal, é preciso também lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, um cidadão exemplar, uma boa pessoa, pois seu comportamento adequado na condução do veículo pode influenciar comportamentos de futuros motoristas, seu filho, sua filha, seu irmão mais novo, seu pai, sua mãe, quem estiver ao seu redor fala, pô, que legal, vou fazer igual. Porque fazer o bem sem olhar a quem hoje é fácil, só que é mais fácil você não fazer. Então por isso que eu, com a minha humilde opinião, eu acho que todos nós seres humanos deveríamos ser melhores. Nós deveríamos
ver as consequências a longo prazo e não pensar somente no momento, beleza? Além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada, sendo exemplo, tratando os outros usuários de forma sempre com cortesia. Ah, pessoal, é muito legal, muito legal. Eu espero ter passado para vocês uma mensagem muito importante, muito legal para você ter nas suas próximas jornadas, nas suas próximas aulas. Sério mesmo, né? Eu fico muito feliz de ter chegado até aqui e ter falado tudo que eu gostaria de falar em aula normal, em aula presencial ou aqui no YouTube, tá bom? É uma imensa honra ter você aqui. Muito obrigado, Papai do Céu abençoe você e a gente se vê nas próximas etapas, né? Nos próximos vídeos com o tema aulão. Essa foi de meio ambiente. Um grande abraço e valeu!